quarta-feira passada, os nossos jovens se fizeram aquele sopão. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram, né? Vindo aqui ajudá-los na preparação do sopão, e aqueles que foram lá na praça. E devemos orar por eles, né? Para que esse trabalho possa crescer cada dia mais, para que esse trabalho venha render frutos para o nosso Deus, não para nós, mas sim para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, somos um. Somos um. Esse tema será um tema que nós vamos bater bastante esse mês. É o tema também da Convenção Batista Brasileira. Somos um. E no texto de 1 aos Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 11, versículo 17 a 30, nós vamos ver um momento que vai também estar relacionado com o que nós estaremos participando daqui a pouco, que é a ceia do Senhor. Nesse texto, Paulo ele vai trabalhar. Vou pedir ao Felipe, por favor, meu filho, coloque na NVI. Tá? Esse texto, Paulo também fala uma coisa interessante sobre a unidade da igreja. E isso é importante nós pensarmos, porque, como eu falei pela manhã, quem estava aí pela manhã, o mundo só vai ver Cristo em nós se nós estivermos o quê? Unidos, sendo um corpo com Cristo. Isso é importante. Não é indivíduos. Eu não sozinho não sou a igreja de Cristo, você sozinho não é a igreja de Cristo. Mas você, junto comigo, somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? Você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, mas unidos, nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, 17 a 30 diz assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto creio nisso. 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Cristo e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, nós não receberíamos o juízo. Até aí. Vejam bem, irmãos. Volta para mim, Felipe, faz um favor, o versículo 17, e vamos devagar reler o texto e pensando no que Paulo está dizendo. Paulo quer dizer o seguinte, reparem aqui. Ele diz nessa frase aqui que ele não podia, em determinado assunto, elogiar aquela igreja. Ele é bem claro em dizer isso. Não os elogie. Por quê, diz ele? Porque quando aquela igreja se reunia, eles se reuniam para bem ou para pior? Para pior. Aí você pode perguntar o que eles estavam fazendo que fez com que Paulo dissesse isso. Em dizer que a reunião deles
não era para o bem, não era para louvor a Deus, não era para agradecimento de Deus, não era para a pregação da palavra de Deus, não era para a exaltação do nome de Deus, mas sim para pior. Você já parou para pensar por que Paulo fala isso? Por que Paulo diz, olha, vocês se reúnem para pior? Eu costumo dizer que quando você quer se reunir para pior, não se reúna, fica em casa. Fique em casa, é a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa. Porque quando você se reúne, você tem que ter a ideia do todo, do corpo de Cristo. Lembra que eu falei de manhã? E esse corpo de Cristo, ele precisa se reunir com um objetivo, que é mostrar Cristo em nós. Se então aquela igreja estava se reunindo para pior, é porque aquela igreja estava se reunindo não para mostrar Cristo. Para mostrar o quê? A vaidade, pode ser. Eu resumiria da seguinte forma: tudo menos Cristo. Tudo menos Cristo. Vamos ver o que Paulo vai dizer no versículo 18. E aí ele começa a dizer, em primeiro lugar, diz ele que ele ouviu dizer que aquela igreja se reunia e havia naquela igreja o quê? Divisões. Ele destaca essa palavra, há divisões entre vocês. A palavra divisão no grego quer dizer o quê? Quem se arrisca a dizer? Não vai errar, tenho certeza. Se você pegar a palavra divisão, você vai entender. Hã? Simples assim. Isso se chama divisão. É quando eles se reuniam e juntos. Aí eu pergunto a vocês, como é que ficou a folha agora? Hã? Em pedaços. Serve para que isso aqui agora? Essa aqui inteirinha serve, né? De um lado e do outro, né? Mas essa aqui, complicado, né? Complicado. A não ser para fazer o quê? Lá se vai uma árvore. Então veja, quando aquela igreja se reunia, diz Paulo que ela se reunia para se rasgar. A palavra grega aqui é exatamente essa, rasgar. Rasgar entre si, rasgar a igreja. Gente, uma igreja que se reúne para se rasgar, está parecendo mais aqueles degladiadores, né, lá atrás, aqueles gladiadores, né, que ficavam se degladiando entre si, né, um querendo pegar o outro e matar o outro, né, uma coisa assim estranha, mas é mais ou menos essa ideia que Paulo está querendo passar para nós hoje. E eles estavam se rasgando dentro da igreja. E por que eles estavam se rasgando dentro da igreja? Paulo vai responder. Mas antes, vejam no próximo versículo, no versículo 19. Olha o que Paulo fala. Interessante essa expressão, né? Pois é necessário que haja divergência. Então é necessário que haja rasgo dentro da igreja? O que você acha? Então entenda o que Paulo está dizendo. Pois é necessário que haja partidos, opiniões. É isso necessário? O que você acha? Você vai entender lendo o versículo até o final, no versículo 19. A necessidade que haja essa divergência para quê? Para que um grupo seja conhecido. Que grupo? Os aprovados. Você já, não sei se foi no estudo que eu fiz na quarta-feira ou se foi numa mensagem, não me lembro. Naquela época, as moedas, quem não estava aí vai, né, vai lembrar, quem estava no dia, quem não estava vai aprender agora. Naquela época, as moedas eram pesadas, os metais, né, preciosos, ouro, prata, né, eram pesados. E existia um grupo de funcionários, vamos dizer assim, que iam lapidando a pedra até ela chegar, a moeda, perdão, até chegar ao peso exato do valor que ela estava correspondendo. Então, feito isso, a moeda estava aprovada, podia ser usada. Tinha sempre uns espertinhos, né? Isso não muda em lugar nenhum, né?
O tempo passa, os lugares são diferentes, mas sempre tem uns espertinhos, né? Que tenta passar a perna nos outros. Então, tinha uns indivíduos lá que pegavam a moeda e davam uma raspadinha na moeda. Tiravam uma lasquinha da moeda. Então, no conjunto das moedas, ele, de repente, conseguia fabricar mais uma ou duas ou três. Era fácil. E aí, aquela moeda que teve aquele raspão ali, era uma moeda aprovada ou não? É falsa. Era falsa aquela moeda. Então tinha um grupo de pessoas, tipo hoje, que conhecia a moeda. E então eles pesavam. E diziam, é aprovada ou não é aprovada. Mesmo que fossem feitas pelo império lá, cravado, bonitinho, mas o peso foi adulterado. Paulo diz o seguinte, é até necessário que isso aconteça assim, é até bom que aconteça isso aí, porque aí vai se destacar no meio da igreja aqueles que são aprovados. Aprovados por quem? Por mim? Por Deus. Eu não vou aprovar ninguém. Até porque eu não conheço o coração de ninguém. Eu sempre falo isso. O coração de ninguém, de todos, né? O coração de cada um, é terra que só você conhece Deus, mais ninguém. Por mais que eu viva com você, como esposo, né? Como no caso, lá em casa, né? Eu e a Adriana, né? Vamos daqui a pouco fazer aniversário de bodas, não vou dizer quantos, senão a pessoa vai dizer assim, velho, né? Então, esquece esse negócio. Né? No dia vocês vão saber. Eu não conheço ela. E nem ela me conhece. Ah, mas pastor, tantos anos, já conhecer. Sim, a gente até se conhece bastante, mas não conheço o coração dela e nem ela tampouco o meu coração. É impossível que isso aconteça, porque o coração, o meu coração, o coração dela, o coração de cada um de nós, é só você que gerencia, mas Deus conhece. E quando ele olha para você, ele pode dizer que você é ou não aprovado por Deus. Então, para você entender o que está Paulo falando, vamos voltar para aquela época e vamos entender aquela questão de passar fome, né? Que ele falou ali, uns comem e outros ficam embriagados. Vocês não têm casa para comer? Eles estavam usando a ceia do Senhor, que nós daqui a pouco estaremos participando, como motivo de discriminação. Era o motivo que eles estavam usando. Como assim, pastor? Não entendi. Naquela época tinha uma coisa chamada escravos. O que é um escravo? São pessoas que pertenciam, né, como força de trabalho, pertenciam a outras pessoas. Então, os mais ricos compravam essas pessoas e faziam delas seus escravos. Parecido muito com o que nós tivemos no Brasil e outros países, né, em que pessoas eram compradas que nem um objeto, que nem um animal, e eram tratados como tal, né? Sem direito a nada, só tinha que trabalhar, era obrigado e acabou até morrer. Morreu, descarta, joga fora, pega outro. Era assim o negócio, né, que funcionava. E tinha no meio desses que eram chamados os escravos, pessoas que eram convertidas, pessoas salvas, mas eram escravos, tinha um dono. E eles só poderiam se reunir com a igreja de Cristo se o dono deles permitisse. E aí, o dono até poderia permitir, mas depois que ele cumprisse com todas as obrigações e deveres que ele tinha por obrigação naquele dia, naquela hora. E os livres? Os livres não. É mais ou menos hoje que eu chegar aqui, irmãos, vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer uma festa, né, vamos fazer um culto, os irmãos podem vir a tal hora, isso aqui e tal. Você vem se quiser, se puder, lógico. Mas você não tem que pedir permissão, né, ao seu patrão, ao seu dono, sei lá o quê, que não existe, para você estar aqui. Você não tem que pedir permissão, você é livre. Ok? Não, naquela época não. Então, quando eles se reuniam, o que acontecia? Eles faziam um banquete. Comiam até se fartar, bebiam até ficar bêbados, porque o suco da uva daquela época não tinha nenhum dos conservantes que hoje nós temos, né? E não deixa com que o suco da uva venha a se fermentar e assim venha virar uma bebida alcoólica, né? Então, o que acontece? Como não tinha, eles bebiam, comiam à vontade. E os coitados que não podiam estar porque eram escravos, ficavam sendo jogados de
lado. Você vê, então, aqui uma discriminação bem descarada de dois grupos, em que os ricos estavam nem aí para os outros que eram necessitados. Será que isso acontece nos dias de hoje? O que você acha? Não fale sim, nem fale não, para não ficar chato. Só pense. Por que isso pode acontecer? Vou até falar, pode, não sei se faz isso, né? Por que isso acontece? Porque nós somos indivíduos pensantes e egoístas. Eu penso assim, você não. Então, discrimino você porque você pensa diferente de mim. Isso acontece porque nós, muitas das vezes, temos sentimento, gosto, pensamento diferente do outro. E por causa disso, nós os desconsideramos. Não pode ser assim. Não pode. Eu, quando estava regendo o coral, lá numa das igrejas que eu participei, né? Tinha pessoas que cantavam, né? Lembra disso? O Alessandro estava lá também. Um coral de 60 vozes. Você sabe o que é um coral de 60 vozes? É bastante gente. E nesse coral de 60 vozes tinha uma irmãzinha que eu dizia que ela tinha um delay. Vocês lembram quem é? O delay. O pessoal cantava K e depois ela vinha com K. Depois o pessoal cantava Zá e depois ela vinha com Zá. Era uma coisa engraçada isso, não sei como ela conseguia. Né? Em vez de cantar todo mundo juntinho, ela vinha sempre um pouquinho atrasada na palavra. E além desse, também tinha aqueles que, coitados pela misericórdia, né? Desafinavam. Né? Aí tinha gente que brigava comigo. Acredita? Se quiser, olha só, brigava comigo. Por que você deixa fulano cantar? Eu falei assim, eu não deixo. Eu não deixo porque eu não vou intervir porque ela não está cantando para mim. Está cantando para quem? Para Deus. Se fosse um ambiente de trabalho, se fosse um outro ambiente secular, eu seria o primeiro a dizer que você não pode. Porque ele estaria fazendo com que a pessoa ela me atrapalhasse no meu trabalho, no bom desenvolvimento do grupo, num ambiente secular. Aí é outra conversa. É outra conversa. Né? Eu uma vez passei por uma experiência também parecida como essa, lá fora, né? Em que, cadê o Cássio? Não tem nada a ver com o Cássio não, tá, Cássio? Tá, Cassinho? O baterista estava me atrapalhando. E eu fui curto e grosso. Se você não me seguir, você não toca mais. Só isso. Aí adivinha o que aconteceu? Ele me seguiu. Continuou tocando, mas ele teve que seguir o que eu estava dizendo. Né? Aí você, nossa, o pastor foi severo. Tem que ser, eu estou ganhando para isso. Vou deixar passar? Não posso. Mas aqui dentro, aqui é o corpo de Cristo. Eu tenho que entender, compreender e também suportar aqueles que são diferentes de mim, pensam diferente de mim. Eu não tenho que impor nada e ninguém tem que impor a mim alguma coisa. Ah, eu não concordo. Amém por isso. Continuo não concordando, mas eu concordo e continuo. Amém por isso. Ah, mas eu não aceito isso. Eu continuo não aceitando. Eu aceito. De preferência, né? Mas então o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo desse momento uma festa carnal. Literalmente isso, uma festa carnal. Desprezando aqueles que não podiam participar. Eles estavam usando o memorial de Cristo para que houvesse ali um problema sério. Veja lá comigo no versículo 22. Coloca aí para mim, Felipe, por favor. Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e fazem o quê? Humilham os que nada têm. Eles estavam humilhando os outros. Pesada essa palavra, né? Humilhando.
Mas humilhando como? Eu posso, você não pode, problema seu. Era assim. Eu quero, você não tem direito a querer, problema seu. Não é assim que pode acontecer, não é assim que pode melhor, não é assim que pode existir uma igreja unida. Não. A Bíblia, inclusive, nos ensina que nós devemos suportar uns aos. O que é suportar? Já falei isso aqui também várias vezes. Mas sempre tem aqueles que esquecem e aqueles que nunca ouviram. O que é suportar? Hein, Bruno? O que é suportar? Você lembra? Né? Dar suporte. Obrigado, Bruno. Oh, não, Alessandro. Né? Suportar é dar suporte. Eu não sei, então vem cá, vamos junto aqui. Né? Eu te ajudo. Na primeira igreja que eu pastoreei, tinha um irmão, você estava lembrando dele ontem, numa reunião lá da IBOC, um diácono Enoque, diácono Enoque, grande amigo nosso. E eu estava lembrando com ele do nosso irmão, já descansou no Senhor, o Wilson Pascoal. Gente, ele regia muito engraçado. Ele pegava o cantorzinho dele aqui. Sim mesmo. Sim mesmo. Com a mão. Isso era a regência dele. O braço não subia, não descia, mas era assim. O tempo todo. Aí alguém, não me lembro quem, graças a Deus por isso, falou assim, pastor, por que você não deixa ele reger? Por que eu não estou deixando ele reger? Eu falei assim, ele está servindo a Deus. Ele está de coração. E mesmo se não tiver, eu não estou bem nunca. Então deixa ele quieto lá. Deixa ele. Eu vou ajudá-lo se ele quiser, mas eu não vou intervir na adoração daquele irmão a Deus na sua capacidade. Não vou, não quero. Longe de mim isso. Longe de mim isso. Porque eu não sou dono de nada, não tenho poder sobre tudo, porque o dono é Cristo, e Ele tem todo o poder, e nós juntos fazemos com que o corpo de Cristo cresça. Então, a partir do momento que eu digo, você não pode fazer porque eu não quero, não concordo, não aceito, você está humilhando o outro. Chato isso, né? Chato. Humilhando o nosso irmão, aquele pelo qual Jesus Cristo deu o seu sangue, porque é exatamente isso que Paulo fala logo no versículo 23. Aliás, 23. Ele fala assim, ó, eu recebi do Senhor o quê? E também vos transmiti que o Senhor, na noite em que foi cair, pegou o pão e fez o quê? Hã? Pegou o pão, vira o versículo aí, 24. Pegou o pão, deu graças primeiro a Deus, depois partiu e fez o que com esse pão? Deu para quem? Deu para os seus discípulos. Está lá em Mateus, capítulo 26, se você quiser conferir. Deu para todos os seus discípulos. Não interessa se Pedro ia negar, isso não está nem nos escritos de Deus, de Jesus Cristo. Não interessa se o resto ia meter sebo nas canelas e sair correndo. Não interessa isso. Interessa que ele pegou o pão, deu para os seus discípulos e disse o que para eles? Disse o que para eles? Paulo fala. Hã? Hã? Façam isso em memória de mim. Está certo quando nós paramos para pensar que o pão lembra o corpo de Cristo sacrificado na cruz do Calvário, colado lá, martirizado, perfurado, zombado, ridicularizado, né? O suco de uva, o sangue derramado e tal. Está certíssimo. Mas tem muito mais do que somente lembrar. Tem muito mais do que simplesmente lembrar. Porque quando você pega o contexto como um todo do sacrifício de Cristo, você não vai ver somente o sacrifício de Cristo. Você vai ver toda uma história que começou quando? Quem sabe? Antes da fundação do mundo. Jesus Cristo já estava sacrificado antes da fundação do mundo. Olha só.
todo aquele tempo em que, da fundação do mundo até o dia em que Cristo foi crucificado, todo esse tempo já estava estruturado, coordenado, elaborado por Deus, porque Ele nos amou. Lembre-se disso. Por isso Jesus Cristo fala, em memória de mim, lembre-se de mim, em que o que eu fiz, pode até ser que alguém faça por um amigo. Não é assim que a Bíblia fala? Você conhece o texto? Pode ser que alguém, né, dê sua vida por um amigo e tal, mas pela humanidade inimiga de Deus, é muito grande isso, né? E aí, às vezes, em desculpa a palavra, nós criamos picuinhas, briguinhas, criancinhas bobas que saem chorando porque pisaram no calinho do pezinho. Faça isso não. Faça isso não. O que Judas fez quando encontrou Jesus Cristo ao ser entregue às mãos dos soldados? O que Judas fez? Você lembra o que Judas fez? Beijou. Quantas pessoas dão um beijo nas pessoas, aquele abraço maravilhoso, mas nas mãos tem uma faca que apunhala por trás. E aí Jesus Cristo, qual foi a reação dele quando Judas o beijou? Sai daqui, o seu sem vergonha, seu traidor, seu... Foi isso que Jesus Cristo fez? O que é que ele falou? Amém. Amém. Olha que amor, gente. Que amor. Que situação. Ser levado à cruz do Calvário, Deus Todo-Poderoso, para que ali morresse por você e por mim. E você não é melhor do que ninguém. Então, por que Paulo diz? É até bom que isso aconteça, para que os aprovados apareçam. Quem são os aprovados? Aqueles que Deus olha e diz, esse tem a medida certa. E aí Paulo continua dizendo, lá na frente, ele vai colocar assim, portanto, quando vocês forem participar, o que vocês devem fazer? Lá no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo. Ou seja, dê uma olhadinha para dentro de si e procure entender o que está acontecendo dentro do seu coração. Porque se você comer e beber sem discernir, o que é discernir, irmão? O que essa palavra lembra você? Discernir. Analisar, tá, muito bem. O que mais? Quem pode dizer? Discernir. Também, isso. Né? Hã? Entendimento, isso, também está certo. A palavra aqui é mais tipo assim, isso que os irmãos falaram, está certinho, está errado. Dá uma olhadinha com atenção e veja em que estado você está. Uma vez eu usei uma ilustração, teve gente que caiu no pé, sabe? Me criticaram porque eu usei aquela ilustração. Mas é uma ilustração conveniente. Eu sei que não é bonita, mas é conveniente. Sabe quando você vai no banheiro? Né? Todo mundo que vai, né? Tem uns que passam, às vezes, uma semana, né, sem ir, né? Mas tudo bem. Mas vai, uma hora vai. Aí chega lá dentro do banheiro, uns 2 minutos, outros 3 minutos, outros meia hora, né? Nunca sabe. Né? Aí depois que vai se limpar. Normalmente você faz o que quando se limpa? Você primeiro olha para ver se ainda está. E depois tem gente que vai tomar banho. Né? Eu não vou usar a palavra que eu costumo usar, não, porque está chato, né? Mas eu vou tomar banho. Vai por quê? Porque eu estou todo. Entenderam, né? Pois é. Isso aí que Paulo está dizendo é o que Jesus Cristo quer que a gente faça. Dá uma olhadinha e vai tratando até ficar limpinho. Porque se não ficar limpo, em outras palavras, você está comendo e bebendo sem discernir o corpo de Cristo.
E quando você come e bebe sem discernir, diz o versículo 29, o quê? Come e bebe para a sua própria condenação, para o seu próprio juízo. Você está afim de experimentar o juízo de Deus sobre sua vida? Aí todo mundo vai dizer em um coro só e bonito. Sim ou não? Não, Maranata não. Sim ou não? Sim ou não? Você tem dúvida? Eu vou dizer não. Eu não estou afim. Mas olha que coisa interessante, Paulo, ele continua que existem aqueles que estão lá no versículo 30, o quê? Por isso há entre vocês, espera aí, muitos o quê? Fracos. É a primeira palavra que ele usa. O que é uma pessoa fraca? É uma pessoa o quê? Debilitada. É uma pessoa o quê? Sem firmeza. É uma pessoa o quê? Sem segurança. É uma pessoa o quê? Sem solidez. É uma pessoa o quê? Levado ao bel prazer da história. É fraco. E peca. Ah, pastor, mas todo mundo peca. Certo. Mas você pode deixar de pecar. Isso eu sempre repito e falo. Está escrito lá em 1 João. Mas por que nós pecamos? Por que nós muitas vezes somos fracos? E por que as intrigas acontecem? As brigas acontecem, as discussões acontecem, porque nós estamos dando vazão à nossa carne e ficando assim fraco espiritualmente. Porque o maduro espiritualmente falando vai agir como Cristo agiu. Façam isso sem memória de mim. Dá uma lembradinha do que eu fiz por você. Dá uma lembradinha. Por isso tem dentro das nossas igrejas, infelizmente, pessoas fracas. Como diz Paulo, logo no início da sua carta aos Coríntios, crentes carnais. Crentes carnais. São salvos, sim, mas vivem mais pela carne do que pelo Espírito. E isso não é possível. Porque quando acontece isso, nós não pregamos Cristo, pregamos carne. Pregamos qualquer outra coisa, menos a salvação em Cristo Jesus. Além de fracos, tem outra palavra também. Tem o quê? Doente. Vamos fazer aqui um parênteses rapidinho? Não é, por favor, sinal de pecado doença. Não pense isso, tá? Senão você vai pensar, poxa, eu tenho um problema sério de glicose, estou em pecado. Você pode estar descontrolado na comida. É um problema seu, né? Eu estou com meu colesterol alto. Bom, é só fazer um regimezinho, evitar isso, evitar aquilo, né? Alguém é nutricionista aqui pode melhorar de que eu. Né? Ah, tem aqui também. Né? Deu para entender? Doença não é igual a pecado. Mas com certeza pecado gera doença. Consequência. De novo, doença não é igual a pecado. Mas pecado gera doença. Sabia dessa? Às vezes nós estamos doentes, não por uma questão genética, não por uma questão de falha realmente do corpo, isso pode acontecer com qualquer um, mas estamos doentes fisicamente e principalmente espiritualmente, porque estamos vivendo uma vida de pecado. Aí alguém poderia dizer, mas o que eu tenho feito, pastor? Eu não peco, eu não roubo, não mato, não furto, não adultero, não faço isso, não faço aquilo. E quem disse que isso aí é pecado? Quem disse isso? Hã? Às vezes pensar mal já está pecando. Não estou falando nada, só pensou. Né? Então, veja, temos em nossas igrejas muitas pessoas doentes? Temos. Nós vivemos num hospital. Eu me lembro agora quem foi que pregou aqui e falou que nós vivemos num hospital, onde que todos estão doentes. Se fui eu, se foi alguém que pregou, né? Nós vivemos num grande hospital. Todo mundo aqui está doente. Todo mundo, inclusive eu. Hã?
Foi? Obrigado então, por me lembrar. Todos nós estamos doentes. Todos nós. Nós temos. Sabe, se fosse desenhar aqui um hospital, todo mundo estava numa caminha, no leito lá. Tomando soro, vitamina, remédio, antibiótico, não sei o quê. Né? Todo mundo está doente, espiritualmente. Todo mundo. Só vamos ficar são quando chegar no céu. Aí sim, todas as enfermidades, todas as dores, todo o choro, todo o pranto, ficou para trás, graças a Deus, aleluia, e falo como João faz, vem logo, Senhor. Né? Maranata, para vencer. E ainda, outros que estão o quê? Dormindo. Dormindo. O que é dormir? Você sabe o que é dormir? O que é dormir? Fala, Guilherme, o que é dormir? Você adora isso? O que é dormir? É desligar o corpo. O corpo fica desligado. Repondo lá, aquele processo todo e tal, de quem dorme e tal. É desligar. Quando você dorme, você esquece que tem alguma coisa na geladeira. Você não sente nem cheiro, sabia dessa? Você está dormindo, você não consegue nem sentir cheiro. Se o gás está vazando, vai vazar e vai te matar e você não vai ver. Você não vai sentir cheiro. Dormindo, você não sente. E outras coisas mais. Isso é dormir. E temos, infelizmente, em nossas igrejas, pessoas que estão dormindo. O pecado está fedendo, desculpa a palavra, mas ele não está sentindo cheiro. A coisa está pegando fogo, mas ele não está sentindo nada, está dormindo. Viu aquelas pessoas que morrem de incêndio, né? Infelizmente acontece isso, já deve ter visto isso em reportagem, morreu na cama, nem viu que pegou fogo, né? Porque estava dormindo. Dormindo apaga, literalmente apaga. Quem já passou por uma anestesia geral sabe como é que é o negócio. É divertido pra caramba, eu já passei. Adorei, sabe? A última vez que eu passei por uma cirurgia, a doutora, você está entendendo? Estou entendendo sim. Então o que você vai fazer? Acabou, foi. Beleza, dormi. Que nem neném, já durmo normal, imagina, né, com anestesia. Apaguei. E não queria acordar, sabia, né? E quando o médico falou assim, você está me ouvindo? Estou sim. Está sentindo alguma coisa? Eu estou sim. Deixa eu dormir. Dormir. Às vezes, dentro das nossas igrejas, infelizmente, tem pessoas que estão dormindo. E o pecado está fazendo a festa. O mau cheiro, o odor do pecado. O fogo do inferno está queimando. E ninguém está vendo. Satanás está fazendo a ruaça dele. E ninguém está escutando isso. Porque está dormindo. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 4, ele chama-nos a atenção o seguinte: levanta tu que dormes, e aí Cristo te esclarecerá. Você precisa acordar. Você precisa se levantar. Você precisa despertar desse sono, desculpa a expressão, maldito. Porque esse sono está fazendo o que muitas das vezes acontece, que as coisas acontecem de ruim e você não vê. Está dormindo. Está apagado. Cristo quer te esclarecer muitas coisas, quer te ensinar, quer falar, mas você não vai ouvir, não adianta. Você está dormindo. Então veja, levanta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Então veja, na igreja de Cristo, Paulo, nesse texto de Coríntios, ele recebeu do Senhor esse momento para que nós também repetíssemos. Como está a minha vida, não é a nossa, não, a minha vida diante do Senhor? Será que eu estou criando problemas ou estou ajudando a solucionar os problemas? Será que eu estou criando desunião ou eu estou tentando fazer com que haja a união? Será que eu estou levantando fofocas ou eu estou apagando esses incêndios? Como é que eu estou?
Em que eu estou? Dormindo ou acordado? Sadio ou doente? Fraco ou forte? Como é que eu estou? Cada um vai responder por si. E quando você chegar à conclusão, diz Paulo, ele continua dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois faça o quê? Coma, participe. É vida ativa, não é vida passiva. É vida ativa. Descobriu o problema? Resolveu o problema? Daqui para frente, esquece o passado, resolve o problema e vamos para frente. Para que o mundo veja Cristo em nós. Se não conseguirmos fazer isso, certamente, assim como aconteceu com as igrejas do passado, muitas delas hoje fechadas. Por quê? Porque Deus falou e a igreja não ouviu. Deus fala hoje e a igreja tem que ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Então, se você está acordado, ainda não dormiu, ouça o que o Espírito Santo quer te dizer, para que você saia dessa crise existencial pecaminosa e venha a servir a Deus de forma grandiosa, porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez, apesar de você ter cravado ele na cruz do Calvário. Apesar de mim, apesar de você, Cristo foi cravado porque ele nos amou. Então, faça isso em memória de Cristo. Lembre-se de Cristo. Isso é importante para que sejamos aprovados, não pelos homens, mas por Cristo. E assim vamos conseguir ser um. Ser um. Somos um ou não? Depende de você. Depende unicamente, exclusivamente de cada um aqui. Então, eu vou pedir agora aos nossos irmãos diáconos que venham até aqui à frente e que vão nos ajudar na distribuição dos elementos, que é o pão, que lembra o corpo de Cristo, e o suco da vide, que lembra o sangue de Cristo. E Paulo fala sobre esses dois elementos. Ele fala desses dois elementos. O pão, relembrando o que Cristo disse, lembra o corpo de Cristo cravado na cruz do Calvário. Lembra o corpo de Cristo zombado, ridicularizado. Lembra do corpo de Cristo que pagou um preço caríssimo para que você tivesse e eu também vida eterna. E o segundo elemento, diz Paulo, fruto da vide, nos lembra o sangue do Cordeiro, o sangue derramado. E ele diz que é a nova aliança, novo acordo, novo contrato que Deus quer fazer conosco. E assim, comendo e bebendo, nós estaremos agradecendo a Deus pelo que Deus fez por nós e trazendo para nós a responsabilidade de continuar anunciando esse Cristo através da nossa vida, da união como um corpo de Cristo que nós somos. Amém? Vamos orar?